Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todos os dias aqui pela TV Horizonte. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Hoje, um dia mais do que especial, porque nós temos um novo Papa, um novo líder da igreja, e o programa hoje vai ser muito dedicado a esse novo Papa, a essa notícia que surgiu na tarde de hoje no Brasil, depois de um conclave de 2 dias lá na Capela Sistina. Estamos aqui com Suelen Ogando. Suelen, boa tarde. Olá, boa tarde, a Ciri e todos que estão conosco nesta tarde. Gente, olha, vale lembrar também que antes de começarmos, o assunto sobre o conclave, o novo Papa, vale lembrar que se você tiver alguma informação, alguma denúncia, manda para o nosso WhatsApp, a gente quer ouvir também. Vamos lembrar que o WhatsApp é o 99412-2179. Ou então, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela, tá? E vocês podem também acompanhar a gente ao vivo pelo canal 30.1 HDTV Digital, E também ao vivo no nosso YouTube, que é o TV Horizonte Oficial. Pois é, outro dia eu contei para vocês aqui no programa que quando eu me dei por conhecer um Papa, eu tinha lá meus 10 anos de idade, talvez 8, 9 anos de idade, e nós estávamos numa grande concentração que as escolas de Belo Horizonte estavam juntas na praça da igreja de Boa Viagem. E nós estávamos numa missa que era presidida por Dom Antônio dos Santos Cabral, muito garoto. Para mim foi uma alegria muito grande de rever aquele bispo que um dia benzeu a minha testa na crisma, quando eu fui crismado. Então, me lembrei do bispo. E ele dizia assim, durante a missa, durante a sua prática, ele dizia, e que devido ao Papa, e que devido ao Papa. Cheguei em casa, depois de toda aquela festa maravilhosa, em frente à igreja de Nossa Senhora, ali a igreja de Boa Viagem, e eu cheguei em casa e tive a notícia, o Papa morreu. Eu falei assim, nossa, mas o bispo pediu tanto pelo Papa e ele morreu? Era o Papa Pio XII que estava morrendo, E me lembrei de uma coisa muito interessante, que quando eu comecei a trabalhar no rádio, eu fui trabalhar na Rádio Jornal de Minas, que é hoje Rádio América, e ela ocupava as instalações de um cinema na Rua Guarani, que se chamava Cine Leão 13. E foi aí que eu descobri que havia um Papa que chamou Leão 13, E hoje nós estamos com o Papa Leão 14, que buscou na história da igreja, o Leão 13 para ser o Leão 14. E é um Papa norte-americano, O nome dele é Robert Francis Prevost, que vai ser o nosso Papa Leão 14 a partir de agora. Suelen. Isso mesmo, Ciri. E para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo 2 convidados aqui. O padre Jefferson Martins da Conceição, que é da paróquia Santa Dulce dos Pobres, aqui de BH. E também recebemos o padre Jean Richard Lopes, tá, gente? Que é professor da PUC Minas, coordenador do programa de pós-graduação em Teologia e Prática aqui da PUC. Ele é assistente pastoral da paróquia São Bento. Sejam muito bem-vindos. E já gostaria de lançar a pergunta. Estamos agora em frente a um Papa que é agostiniano. Então, gostaria que vocês pudessem falar, começar a falar sobre essa questão da ordem agostiniana. Qual a importância disso e o que podemos esperar? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Uma boa tarde a vocês dois, que conduzem muito bem esse programa. Uma boa tarde a vocês também que nos acompanham pela televisão, pelo YouTube. Estamos vivendo um momento histórico, no sentido que toca a todos nós, Acabou de ser eleito o novo Papa, todos estávamos na expectativa, também na esperança, quem seria o novo Papa. Como você acabou de dizer, ele vem da ordem agostiniana, que é uma ordem muito antiga, ou seja, uma congregação que se inspira e que foi instituída, organizada, lá pela pessoa, pelo homem, pelo santo, hoje Santo Agostinho, Portanto, é uma ordem muito antiga, nasce associada à vida monástica, portanto, à vida contemplativa de oração, mas também à vida de estudos.
porque isso é uma característica de Santo Agostinho, enquanto é um dos grandes homens pastores que no início, nos primeiros séculos da Igreja, nesse contato com o mundo grego, o mundo latino, desenvolveu uma série de reflexões teológicas, pastorais, que influenciam até hoje, né? Não só o mundo cristão, mas o mundo intelectual em geral. Mas eu destacaria um aspecto, sobretudo importante, da questão da origem agostiniana, de formação, de vida, de atividade, do Papa Leão XIV, que ele, inclusive, lembrou no seu discurso ali, na sua saudação inicial, na sacada da Basílica de São Pedro, né? Há uma frase célebre, muito conhecida, de Santo Agostinho, na qual ele diz: para vocês eu sou o bispo, convosco eu sou cristão. É um pequeno discurso que ele fez celebrando o aniversário da sua própria ordenação, né, como bispo. E nesse discurso, em vez de se exaltar na condição de bispo, como uma posição de autoridade e honra, ele expressou um certo medo, que não é o medo como um terror, mas na verdade é um medo como a humildade, ou seja, a consciência da grandeza do ministério, que não tem o seu valor na honra pessoal do homem investido de uma determinada autoridade, mas do serviço comunitário, né? Por isso, para vocês eu sou o bispo, ou seja, o pastor que guia a diocese, mas convosco eu sou cristão. O que ele está dizendo com isso? A coisa mais importante é recordar que todos somos batizados, e é a partir daí que vem a verdadeira dignidade que se expressa no modo como vamos viver esse batismo. No caso de Agostinho, depois como bispo, como teólogo. E agora, Leão XIII recupera isso, que expressa uma espiritualidade, uma atitude, uma postura de vida que certamente teremos a ocasião de constatar no exercício agora da sua atividade como Papa. E é bom lembrar que nós estamos aqui, né, hoje, comemorando o novo Papa, que é agostiniano, lembrar que nós tivemos um jesuíta e que as duas ordens estão instaladas em Belo Horizonte, né? Exatamente, exatamente. Temos aqui, sejam os agostinianos, há muito tempo, por sinal, né? Inclusive, o Padre Jefferson nos lembrava agora, porque nos chegou uma foto, o Papa, enquanto superior geral dos agostinianos, ele foi por 12 anos superior geral dos agostinianos, visitou Belo Horizonte, né? Esteve aqui, era ainda padre agostiniano, superior geral da congregação. E temos os jesuítas, né, de modo especial, com a FAGE, representando aquilo que é bem característico dos jesuítas, a reflexão teológica, filosófica, o diálogo com o mundo, não é? É verdade. E eu acho também que vale a pena recordar, boa tarde, assim, Mônica, Padian, os que nos acompanham, que como a ordem de Santo Agostinho é essa ordem tão antiga, então é uma ordem que passou por inúmeras vicissitudes, seja da igreja, seja no mundo moderno. Então, tantas perseguições que a igreja sofreu, tantas realidades internas que quase destruíram a igreja, externas de perseguições intensas, mas a promessa de Cristo continua. Estarei convosco até o fim dos tempos. Mas recordar esta realidade histórica faz com que os agostinianos eles tenham também uma característica de saber se adequar às realidades do mundo. Então, eles passaram pela Idade Média, passaram por inúmeros concílios da igreja, então eles conseguiram se adaptar e estão vivos até hoje, com vocações, com trabalho apostólico. E olhando o nosso novo Papa, o Papa Leão XIV, nas funções que ele assumiu dentro da ordem agostiniana, isso mostra que ele é um homem de diálogo, ele é um homem que consegue lidar bem com conflitos, com realidades que estão parecidas com o seu tipo de pensamento, mas também um homem capaz de dialogar com aqueles que pensam diferente. Então, este ganho da pessoa do Papa Leão XIV, mas também da ordem agostiniana como um todo, vai ajudar muito a igreja a enfrentar os desafios que a igreja também tem hoje. Porque hoje também a igreja está em um novo tempo, com novos desafios. Então, esta sabedoria, podemos dizer quase que milenar, vai ajudar o Papa a nos ajudar a guiar a igreja nos caminhos que ela precisa para o tempo de hoje. Até porque Santo Agostinho foi o grande teólogo da igreja, né? Junto com o Santo Tomás de Aquino, talvez são os dois grandes pilares quando a gente pensa a teologia católica hoje em dia. Verdade. Muito bem, gente. Também vale lembrar que ele é um Papa, que ele esteve também no Peru. Sabe, com uma missão missionária linda lá no Peru. E ele, querendo ou não, a América. Tivemos agora um Papa, né, da Argentina, América do Sul. Agora temos um norte-americano. Na opinião de vocês,
Como que podemos ter essa melhor relação com o Brasil junto a esse fato? O Papa Leão XIV, ele também estava como um prefeito de dicastério para a América Latina. Então, seja o trabalho missionário dele no Peru, seja o trabalho que ele fazia dentro do Vaticano, isso faz com que ele conheça muito da realidade da América como um todo, seja a América do Norte, da qual ele é oriundo, seja a América Latina, de onde ele teve uma grande parte da sua missão. Então, isso faz com que ele, seguindo os passos do Papa Francisco, tenha um olhar especial pelas que são as realidades próprias latino-americanas. Então, de um cuidado com aqueles que mais necessitam, de uma igreja que não seja centrada em si mesma, dentro da própria sacada. Ele relembrou a realidade da sinodalidade, relembrou o Papa Francisco mais de uma vez. Então, seja a missão que ele exercia no Vaticano, seja o trabalho apostólico no Peru, dá para o Papa esse olhar de humanidade. E, de certo modo, será uma continuidade aquilo que o Papa Francisco fez quando ele conduziu a igreja. Nós tivemos ao longo da história da igreja, né, alguns papas que foram muito interessantes. Por exemplo, o Papa Paulo VI, me lembro que um dia ele saiu de Roma e foi a Nova York numa reunião da ONU, para falar numa reunião da ONU. E foi talvez a primeira vez que eu vi que um Papa deixou o seu local na Itália, no Vaticano, para ir fora do Vaticano, para naturalmente fazer um apelo à paz naquela época, Paulo VI. Depois nós tivemos a figura extraordinária de João Paulo II, que percorreu o mundo inteiro, né, praticamente, né, levando a mensagem da igreja. Eu lembro que a visita dele no Brasil, as duas visitas que o João Paulo II fez no Brasil, né, deu vamos dizer assim, um incentivo à Igreja Católica do Brasil, que já sempre foi, nós fomos um país mais católico que tudo, mas foi maior ainda naquela época, né? E depois o Papa Francisco, que também, né, mesmo prejudicado pela sua saúde, ele saiu várias vezes do Vaticano, veio no Brasil algumas vezes, foi em outros países da América Latina e da América do Sul, e percorreu o mundo também, levando a mensagem da igreja. Qual é a esperança, a perspectiva que nós teremos com esse novo Papa, o Papa Leão XIV? Primeiro temos que considerar uma coisa, né? Você partiu de Paulo VI como os papas viajantes. Se olharmos um pouco mais para a história da igreja, inclusive mais recente, porém mais antiga que Paulo VI, não é ele o primeiro papa a começar esse movimento para fora. É o primeiro a ter sido televisionado. Talvez, e, portanto, né? Isso fez com que pudéssemos acompanhar de vários lugares do mundo esse movimento do Papa para fora do Vaticano, encontro de outras nações. Mas isso começou já com Pio VI, não é? Na questão da coroação de Napoleão. É ali que começa esse movimento. O Papa sai do Vaticano e vai para um outro país, não é? Sai do seu país, que ele governa, na época era maior, hoje é só o Vaticano mesmo, e vai para um outro país. O que acontece é que na história da igreja, essas viagens dos papas, elas foram se tornando cada vez mais pastorais, mas não deixam de ser também políticas. Você citou a visita do Papa Paulo VI, na verdade, aos Estados Unidos, e nos Estados Unidos foi a Nova York e fez um discurso naquele auditório, né, da Assembleia Geral da ONU. Um discurso político, mas sempre um discurso político de um Papa, já que o Papa, ele é, antes de tudo, uma autoridade pastoral. É o bispo de Roma que tem o carisma, o ministério de conservar a unidade da igreja. Não sozinho, obviamente, mas ele representa essa unidade, não é? Mas também tem uma autoridade política, uma influência política. Então, Paulo VI fez um discurso ali muito importante. Os papas sucessivos, que também foram aos Estados Unidos, tiveram, cada um deles, a sua oportunidade de fazer a mesma coisa. João Paulo II tinha um caráter muito próprio dele, associado à sua experiência na Polônia, à sua formação, foi um artista, um ator. Então, ele, usando uma expressão mais jovial, surfava na multidão. Ele sabia se colocar diante do público e animar esse público, não é? E ele usou essa característica que ele levava consigo do teatro como uma ferramenta de aglomeração, não é? Uma ferramenta pastoral. Bento XVI já é uma personalidade mais tímida, mas mesmo assim continuou, porque
esses movimentos que vão acontecendo na igreja não voltam para trás, né? Antes de começar o conclave, que elegeu o Papa Leão XIV, havia muitos comentários na mídia, sobretudo, a igreja vai voltar para trás, não vai voltar para trás. Não, certas coisas não tem mais como voltar para trás, né? Pode reduzir um pouquinho a marcha que a gente vai usar, mas não tem mais. Então, Bento XVI era uma figura muito mais tímida, teve que aprender a estar diante de grandes multidões. Mas com aquele seu jeito tímido, um pouco mais reservado, com uma voz também mais serena, ele também conseguiu fazer essas visitas, porque ele entendeu a importância dessas visitas, a importância pastoral, dele representando a igreja. E aqui me permita duas coisas. Com João Paulo II, ele cardeal conversando com João Paulo II, e João Paulo II disse a então cardeal Ratzinger, né, referente-se ao Brasil, né, que na segunda vez que ele veio para cá, que era muito importante viver bem essa experiência no Brasil, porque os brasileiros sabem acolher. E o Ratzinger conservou isso no coração dele, tanto que quando ele veio no Brasil também. Quando veio como Papa, ele vivenciou isso e depois disse a alguns cardeais, não é? Teve toda uma questão também da visita dele na África, foi muito criticado, mas era interessante notar que todos aqueles que criticavam não tiveram coragem de ir à África. Aliás, ele foi. Sim. Né? Chegamos ao Papa Francisco. Aí tem uma visita pastoral com algumas características, né? Você vê, a igreja vai indo para frente e cada Papa vai colocando a sua personalidade, as suas características próprias. E isso é justo, porque eles não são uma cópia do outro, né? Aliás, Leão XIV falou uma coisa muito interessante, falou de Francisco, até um certo ponto do discurso. A memória histórica, eu venho depois dele. Porém, os cardeais me elegeram como sucessor de Pedro. Aí ele já se colocou no lugar realmente de Papa. Ele é o Papa hoje. Mas fazendo um pouquinho Francisco. Francisco continuou esse movimento e fez escolhas estratégicas do ponto de vista pastoral e também político. Porque visitar determinados lugares, como por exemplo o Iraque, tem um impacto muito importante. A primeira visita que ele fez, na verdade, à ilha de Lampedusa, com a questão dos imigrantes, um tema que já sabemos será muito importante para esse Papa, que é filho de um pai de origem italiana e francesa, uma mãe de origem espanhola. Ele trabalhou como imigrante no Peru a maior parte da sua vida. Então, Francisco fez escolhas que iam confirmando essa unidade da igreja e, ao mesmo tempo, reforçando temáticas importantes. Antes de tudo, para nós, como igreja, o evangelho atualizado numa realidade concreta, e também para o mundo, olha, chamando a atenção, a presença do Papa em determinados lugares chama a atenção, como, por exemplo, a ilha de Lampedusa. Papa Leão XIV, bom, não sabemos o pique que ele tem de viagem, mas ele foi geral dos agostinianos por 12 anos. Nesses 12 anos, certamente, ele ficou mais fora de Roma do que dentro. Por que mais fora do que Roma do que dentro? Porque os gerais têm a obrigação de visitar as comunidades das suas congregações. Isso garantiu a Leão XIV, uma visão de mundo muito grande. Sim. Porque, como geral dos agostinianos, ele pôde visitar várias realidades. Claro que quando ele vai numa comunidade, a comunidade o recebe com alegria, faz festa para ele. Mas ele não está ali só para fazer festa. Ele observa, ele conversa, ele ouve, ele visita. Então, ele já carrega essa experiência de viagens, de abertura para conhecer o mundo nas suas realidades diferentes. Falou muito de pontes, né? Muito de pontes, muito de pontes. Então, acredito, claro, ele vai continuar essas viagens, certamente vai fazer também escolhas estratégicas do ponto de vista pastoral, que interessa a apresentação do Evangelho, e também política, enquanto a presença dele em determinados lugares, em determinadas situações, ela chama a atenção do mundo para que o mundo observe aquele aspecto. Não é? Então, podemos esperar sim que ele vai continuar viajando e também confirmando a igreja onde ela está, junto dos bispos das dioceses locais, que é quem de fato vive aquela realidade, não é? É isso aí, Padre Jean. Nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já!
Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado, somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Beleza. Pois é, voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, e falar de Oral Sim, né? Oral Sim é uma clínica especializada em tratamento dentário. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, que antigamente implante dentário era coisa para gente rica, né? Artista de cinema, pessoal de Hollywood, boca diferente. Hoje não. Hoje você pode fazer um implante dentário sem problema nenhum, né? E o mais bonito é que na Oral Sim você encontra pessoas de todas as categorias, né? Você encontra um engenheiro, você encontra um operário, você encontra todo mundo fazendo implante dentário. Aliás, porque tem essa possibilidade de você fazer o implante dentário, você pode fazer o implante dentário, você pode ligar para lá agora, por exemplo, tem um telefone, o 2117-3300, você liga, eles atendem e você pode marcar a primeira consulta, que é totalmente gratuita. Estou recebendo aqui o doutor Ricardo Justo, que é lá da Oral Sim, e uma pergunta muito interessante, né? Tem limite de idade para se fazer um implante dentário? Boa tarde a todos, boa tarde a todos os telespectadores. Assim, não, mas nós sabemos que com o passar da idade, a comorbidade natural, fisiológica nossa, às vezes vai impedir que faça, mas não tem limite de idade. Por exemplo, uma pessoa que usa dentadura tanto tempo, né? Quando quer fazer, por exemplo, um implante dentário, vai encontrar um certo desgaste, né, do ósseo, não é isso? Sim, mas aí existem exames que nós fazemos para diagnosticar, né, o volume ósseo, que é a tomografia. Mas necessariamente, como eu falei, não existe que o paciente não possa fazer. A gente faz uma série de exames de imagem, também exames de sangue, justamente para o quê? Identificar se o paciente tem alguma comorbidade. E outra coisa, hoje tem um chamado enxerto ósseo que ficou muito melhor, né? Que antigamente você tinha que tirar aqui no queixo, você tinha que tirar no osso da bacia. E hoje você tem um enxerto ósseo hoje que é fantástico, maravilhoso, que resolve isso. Exatamente, assim, mas nós já temos técnicas mais avançadas que a gente não precisa fazer o enxerto. É lógico que existem casos que a gente vai precisar fazer o enxerto. Essa técnica a gente dá o nome de A-on-4, que é uma técnica que a gente desvia o seio paranasal justamente para não precisar fazer enxerto. É isso aí. Então, nós queremos dizer o seguinte, que vamos falar com a Oral Sim, sempre no telefone 2117-3300, ligou, marca-se uma consulta que é totalmente gratuita, é isso? Exatamente, assim. Pois é, então, eu te convido a ligar para a Oral Sim, você que está precisando de fazer um tratamento dentário há muito tempo, melhorar o seu sorriso, porque o sujeito com um sorriso novo, tudo muda na vida, não é isso? A autoestima da pessoa, né? É isso muda. Aí. Quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui. Obrigado, né? Nesse dia que nós estamos aqui comemorando o novo Papa, né? O novo líder da igreja, né? E, aliás, falando nisso, eu vou chamar aqui uma sonora com o nosso querido Dom Valmor de Oliveira Azevedo, nosso arcebispo metropolitano, que também fala sobre a escolha do novo Papa. A expectativa é sempre muito esperançosa, porque Deus dá à igreja os pastores que ela precisa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo inspirou ao Colégio Cardinalício para esta escolha. Portanto, recebemos a notícia jubilosos e com muita esperança. A escolha do nome Leão XIV certamente aponta para compromissos muito importantes do novo Papa, sobretudo no horizonte social, cultural
e evangelizador. Estamos muito felizes com essa escolha e esperançosamente na adesão filial e respeito e em comunhão caminharemos como igreja. Eu não o conheço pessoalmente, tenho notícias muito boas a respeito da sua missão e do seu trabalho. Teríamos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente agora durante a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil em Aparecida, quando ele viria exatamente para ser o pregador do retiro. Mas certamente teremos essa oportunidade muito em breve, se Deus quiser. Um agostiniano eleito Papa mostra que a Igreja é universal e traz uma riqueza muito especial por ser agostiniano, na experiência importante e bonita de um homem do diálogo aberto, de profundidade espiritual e, sobretudo, de amor a Cristo e amor às pessoas. Portanto, um sinal muito bonito da riqueza da Igreja. Pois é, Dom Valmor, essa esperança, né? E até de mais tarde, né? Ter esse contato maravilhoso com o nosso novo Papa. Mas tem mais gente para falar conosco, não é isso, Suelen? Isso mesmo, Macieira. Agora nós vamos saber um pouco mais com o Rodrigo Coppi a respeito dessa questão, né, do novo Papa. Vamos conferir. Vídeo chamada? Muito bem, gente. Ele está aqui por vídeo chamada. Olá, tudo bem? Como vai? Olá, prazer recebê-lo aqui. Muito bem. Gostaria que você falasse para a gente um pouco, né, a importância deste novo momento, como que a gente pode esperar, né, a igreja, o que ela espera neste novo momento. Bem, a gente esperou e em poucos dias nos apareceu, né, o Prevost enquanto um cardeal a ser votado. Ele não aparecia nas bolsas de aposta aí, nos dias atrás, né? Foi aparecendo devagarzinho e aparece então hoje na loja como Papa. É muito interessante e um prato cheio para um historiador como eu pensar a escolha do nome, né? A escolha do nome ela é muito simbólica. Me chamou bastante atenção inicialmente o uso da vestimenta papal. Né? A vestimenta papal que tinha sido, que não foi usada por Francisco, né? Com todos os seus paramentos, né? A mozeta, enfim. Então, isso traz algum simbolismo, né? Para a gente, da perspectiva da questão da tradição, né? Quer dizer, ele já, algumas falas em torno do Prevost já colocava ele como uma figura que caminha entre essa questão da tradição e da renovação, né? E o nome do Papa Leão XIV, então, rememorando Leão XIII, é muito significativo à medida que Leão XIII é um Papa da virada do século, né, 19 para o 20, e ali de 1878 a 1903. E, sendo assim, a figura de Leão XIII era uma figura que trazia a marca dos pontificados do século XIX, bastante arredios e preocupados e fechados, né, em relação ao mundo moderno que emergia e atacava a igreja, de fato, né? Então, Leão XIII, ele condenou explicitamente as ideologias em ascensão, né, o liberalismo, o comunismo, o niilismo, também dedicou uma encíclica inteira, né, para a condenação da maçonaria e também, né, que é a marca então de Leão XIII, que é a encíclica Rerum Novarum, né, de 1891, das coisas novas, que aí ele traz a novidade, né? A novidade que não só negar o mundo e condenar esse mundo com os novos valores que estão emergindo, mas propor, né? Então isso é muito interessante dessa análise de Leão XIII e a escolha de Prevost pelo nome de Leão XIV. Ele propõe, né? E ele é um Papa, o Leão XIII, que então se preocupa com essas questões sociais. Então ele abre o caminho
daquilo que vai ser denominado posteriormente como doutrina social da igreja, né? Então, a preocupação com os operários, a preocupação com a pobreza, a gente está falando de uma Europa, principalmente pensando ali a Europa, né? Uma Europa com êxodo rural violentíssimo, pessoas trabalhando de maneira totalmente acorrentadas às máquinas, né? Com a segunda revolução industrial que aconteceu na Inglaterra, a pobreza, enfim, né? A desigualdade social. Então, isso marcou muito tempo de Leão XIII e ele propõe, né? Então, ele faz sim, né? Ele é um pontífex, né? Ele faz uma ponte, sim, entre o mundo da igreja, da tradição e o mundo no qual a igreja também está presente e também é convidada a falar, a dar uma palavra, né, e a pensar junto com todas as pessoas de boa vontade em respostas para que a gente viva um pouco melhor. Fica conosco aí, enquanto nós vamos ouvir agora o Padre Jefferson, né? Ele faz uma análise muito interessante sobre as duas figuras de Leão XIII e agora Leão XIV. Sim. Algo que chama muita atenção quando pensávamos o discurso do Papa Leão XIV foi a fala sobre paz. E não tem como não pensar nesta questão da semiótica, ele ter aparecido com a batina branca, uma sobrepeliz, a mozeta, a estola, que tantos outros antecessores a ele, com exceção do Papa Francisco, utilizaram para dizer que ele mostra que esta paz que ele tanto clamou no discurso inicial não é só algo para fora da igreja, é também uma realidade que ele deseja intra-eclesial, porque dentro da igreja nós temos muitos conflitos, nós temos alas mais conservadoras, alas que buscam uma atualidade um pouco maior da igreja aos parâmetros modernos. Então, quando o Papa Leão XIV ele traz este simbolismo, ele está meio que mandando um recado para a igreja, né? Dizendo da sua autoridade enquanto Papa, de que ele é aquele que quer fazer essa ponte, como o Rodrigo bem comentou, que ele quer ajudar a construir esta paz. E os símbolos importam, os símbolos mostram isso, seja para poder destruir as barreiras em algumas pessoas, seja para poder construir ideais ou construir esperança em outras. A gente percebe isso até pela própria vivência. Se me permite abrir um pequeno parênteses, quem vos fala é um padre que usa batina na sua paróquia o tempo inteiro. Então, dentro do aglomerado da Serra, que é o maior aglomerado de Minas Gerais, eu vejo como os símbolos importam, como as pessoas, ao olhar para o símbolo, aquilo remete a uma realidade do espiritual, como aquilo remete a uma segurança em alguns casos, em outros traz aversão também, é claro, mas o símbolo ele comunica. Então, o Papa ter usado todos aqueles paramentos, toda aquela indumentária ao aparecer na sacada, isso está mandando um recado para a igreja, conjugada principalmente, na minha opinião, a fala dele sobre paz. Esse eu vejo muito como desejo do Papa Leão XIV para a nossa igreja, ter paz. E, de fato, que essas tendências, mesmo que divergentes, caminhem na unidade, como é o desejo do próprio Cristo, né? Que sejamos um, para que o mundo creia. Somos, como São Paulo nos lembra na Carta aos Coríntios, um corpo com vários membros. Então, cada membro tem a sua especificidade, cada membro agrega de alguma maneira. Não existe um que é maior ou menor, que é melhor ou que é pior. São apenas diferentes. Pois é. Padre Jean, nesse caso, né, parece que nós vamos ter os dogmas que a igreja sempre defendeu e etc. tal, eles são unos, né? Eles não estão aqui para ser modificados, mas naturalmente pode haver essa chamada ponte que o Papa Leão XIV está propondo? Eu acho que a gente precisa sempre entender algumas coisas muito fundamentais, importantes, né? A palavra dogma, ela às vezes carrega no nosso imaginário uma conotação um tanto negativa, né? Como uma ideia fechada que impede qualquer possibilidade de diálogo. Então, a primeira coisa é entender o que é o dogma para a igreja. O dogma para a igreja é, antes de tudo, a escuta da palavra de Deus. É a escuta eclesial. É a igreja que, com a Bíblia na mão e na tradição, ou seja, na sua história, escuta essa palavra de Deus e então formula, vamos dizer assim, alguns conceitos
para garantir clareza daquilo que é importante para a comunidade de fé. Então, isso é o dogma. A formulação do dogma, aquilo que a igreja escutou da palavra de Deus e tenta transmitir com clareza, ela não pode ser modificada. Daí, o dogma tem sim um certo caráter estático, digamos, que é a garantia de uma escuta comum e clara. Porém, se o conteúdo não muda, o modo como nós falamos esse conteúdo, o modo como nós apresentamos esse conteúdo, de modo a iluminar a nossa vida, isso é dinâmico e precisa ser dinâmico. Porque se não for dinâmico, significa que nós não estamos mais escutando a palavra de Deus. Por palavra de Deus aqui não estou pensando estritamente na Bíblia, mas um Deus que fala e que por meio da Bíblia nós ouvimos com mais segurança, não é? Então, se nós eliminamos esse fator dinâmico, nós deixamos de escutar a palavra de Deus. E às vezes, na história da igreja, acontece que, como resposta a situações históricas um pouco mais confusas, ou que levam mais tempo para que a gente consiga entender para onde está indo, a tendência da instituição é de eliminar o elemento dinâmico do dogma e afirmar o elemento estático. Então é aquela defesa ferrenha da fé. Mas uma fé que, ele tendo eliminado o fator dinâmico, ela deixa de falar para a realidade. Então, o Papa, enquanto Papa, é um dos atributos do Papa, conjuntamente com os bispos, é aquele de conservar o que é mais próprio da fé, sem engessar a fé, mas ajudar a igreja a continuar ouvindo essa palavra de Deus, que é sempre salvífica, ela vai sempre realizando, criando uma realidade nova. Né? O Papa Francisco assustou a muitas pessoas porque esse fator dinâmico nele era fortemente evidente. Não que nos outros papas também não tinha, mas nele era fortemente evidente. Uma questão também de personalidade. Eu costumava dizer que às vezes Francisco era excessivamente argentino, mas era isso que o fazia simpático. É verdade. Não é? Sim. Então o dinamismo dele era muito expressivo. Agora, o novo Papa, Leão XIV, lembrando esses dois elementos da fala do professor Rodrigo também, mudança de século, né? Quer dizer, indica numa mudança, uma passagem de um momento. E a questão da doutrina social de Leão XIII nos mostra o quê? Ele vai continuar reforçando, alimentando, promovendo esse elemento dinâmico do dogma. Enquanto aqui a parte estática, a formulação, a clareza, não pode, aliás, ser eliminada. Mas o elemento dinâmico, que é traduzir isso para o mundo de hoje, ele vai fazer. E como que se faz isso? Ouvindo o mundo, entendendo as demandas desse mundo atual. Porque Deus continua falando para esse mundo atual. E é função, é missão da igreja, não só apresentar o Evangelho como algo já pronto, mas apresentar o Evangelho em diálogo com o mundo que também tem demandas, que também tem questões, que também tem problemas, que tem situações novas que vão surgindo ao longo da história e que precisam de uma luz. Então, nesse sentido, acredito fortemente que Leão XIV, pelo fato de ser agostiniano, uma representação forte da igreja nos seus primeiros séculos, aberta à questão cultural, ao diálogo cultural, ao diálogo inteligente, ao diálogo sensível. Não podemos nunca esquecer que os grandes pastores e teólogos, melhor dizendo, da igreja primitiva, eram, antes de tudo, pastores. Não faziam reflexões teológicas para ficarem nas bibliotecas, mas é para orientar a vida pastoral, a vida da igreja. Então, ele como agostiniano carrega isso. O nome dele carrega isso, a vida dele carrega isso e, claro, também a sintonia com o Papa anterior também carrega isso. Muito bem. Vamos retomar o professor Rodrigo aqui também. Professor Rodrigo, gostaria de retomar contigo. Nós estamos já nos minutos finais do nosso programa. Gostaria das suas considerações finais sobre o nosso tema de hoje e despedir do senhor. Muito obrigada desde já. Eu que agradeço. Eu estou acabando de ler aqui uma notícia, né, que o então Papa agora, Leão
14, ele falou o seguinte, há 2 anos atrás, uma frase, né? Ideologias adquiriram maior poder que experiência real da humanidade. Então, bastante interessante isso, à medida que a gente estava falando um pouquinho agora sobre essa questão das ideologias, como que isso no século XIX estava forte e como o Leão XIII, então, encarou. Então, acho que é um papado bastante interessante esse nome, como eu disse, e um papado aberto ao mundo. Agora, vamos ver como é que o novo Papa, o Prevost, vai se adaptando também a essa nova realidade, né? Porque ele tinha uma experiência, mas é uma pessoa bastante multivalente, né? Quer dizer, morou quase 24 anos na América Latina, fala espanhol perfeitamente, também trabalhou na Cúria Romana, então muito multivalente, né? Agora, como Papa, a gente vai poder conhecê-lo melhor. Agradeço a vocês, deixo um abraço aí ao Padre Jean, principalmente. Muito bem, muito obrigada, viu? Um abraço para o senhor. Muito obrigada. Pois Padre Jean e o nosso querido Padre Jefferson, né? Nós também temos que agradecê-los pela presença aqui, né? Tiramos vocês do aconchego dos seus paróquia, o senhor é a paróquia Dulce dos Pobres, exatamente, né? Que talvez seja a primeira igreja da Dulce no Brasil? Em Minas Gerais. Em Minas Gerais, né? Sim, é a primeira. É isso aí que é a nossa santinha da Bahia. Isso, né? Longe bom da Bahia. E Padre Jean, muito obrigado pela sua clarividência, pela sua aula de teologia que nos deu aqui hoje, muito interessante. Eu quero agradecer a Suelen também, né? Muito obrigada. E amanhã a gente volta aqui pela TV Horizonte a partir das 17 horas. E daqui a pouco, às 19 horas, nós teremos o Placar Horizonte, um programa de esporte muito gostoso. E agora nós vamos ficar com Dom Valmor de Oliveira Azevedo, Mãe Maria. Vamos rezar com ele. Um abraço e até amanhã. Até amanhã. Obrigada, gente.